Agradecimento das presenças neste momento. Agradecemos a presença de algumas autoridades presentes aqui. Professora Fátima da Silva, da CNTE, secretária-geral da CNTE. O professor Ivan, além de vice-presidente da FETEMES, coordenador estadual do Fórum Estadual de Educação. Isabel Deludes Borges, responsável pelo Departamento de Educação Infantil FETEMES, uma honra tê-la aqui. Rosana Carvalho, presidente do CITEB de Cidrolândia, também uma honra da minha cidade, a qual também dou aula. Professora Vera Lúcia Guerra, coordenadora do curso de Pedagogia UEMS. Sejam bem-vindos. Professor Guinaldo, para compor a mesa, acaba de chegar o professor deputado estadual, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo. Professora Ana Cristina Canteiro Dorsa, superintendente de Políticas Educacionais, CEMED. Seja bem-vinda. Professora Leusa. Essa pessoa tão importante ali no Departamento da Educação Infantil, CEMED. Maria José do Amaral, chefe da Divisão Pedagógica e coordenadora municipal do Fórum Municipal, coordenadora municipal do Fórum Municipal de Educação em Campo Grande. Está chegando também a nossa professora Delmeires, presidenta da FETEMES, para compor a mesa, por favor. Representando a pessoa da professora Celi, como coordenadora geral do Conselho Estadual de Educação, professora Vera Lúcia Campos Ferreira. E também a nossa professora Mariette Félix. Cadê a nossa professora Mariette Félix? Gente, maravilhosa. Representando a coordenadora do Comitê de MS da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Professora Estela Sanches de Oliveira, representando a FAED, o FMS. Seja bem-vinda. Representando a pessoa da professora Milene Bartolomeu. Professora Josefa, vice-presidente da ACP. Neste ato, neste momento, cada uma das autoridades fará a sua saudação. Estamos com um tempo de 2 minutos para cada uma das autoridades, para dar tempo ao nosso palestrante da noite, a nossa estrela, o professor Vitor Henrique Paro. Por favor, começando com a fala, o professor Rinaldo, deputado estadual e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Boa noite. Dizer da alegria de estar aqui nesse momento tão importante. Agradecer o convite do presidente da CP e cumprimentando aqui a nossa secretária Lúcia, professora Lúcia do Paniágua, hein? Você quanto tempo lá, hein? Juarez, presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, nossa querida Delmares aqui conosco, o Nevan, que a gente está sempre junto aí nas reuniões, organizando a nossa audiência pública, onde vamos discutir a questão do plano estadual, as metas, né? Estamos nessa luta aí, mas eu não poderia deixar de vir aqui. Eu estava lá no Palácio Popular da Cultura, junto com o governador. Eu vi que o Jaime, cadê o Jaime? Parece que eu vi o Jaime já entrando. O Jaime também estava lá, vi de longe. A nossa querida
Demares também estava lá, nesse momento tão importante. Eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres. Estamos aí fechando, né, o Agosto Lilás, inclusive fruto de uma lei de nossa autoria, e a gente lamenta profundamente, 23 mulheres perderam aí suas vidas por conta do feminicídio. Então, um evento grande, eu tenho certeza, Jaime, com a colaboração e a parceria de todos os órgãos do Estado, né, nós vamos, se Deus quiser, sair dessa estatística, Juari, tão ruim. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho, já foi 2 minutos, já foi um minuto. Nesse último minuto, quero dizer da importância desse evento. A participação, essa gestão participativa, não apenas do corpo docente, do discente, do técnico administrativo, mas, acima de tudo, mais do que nunca é preciso que nós tenhamos, Lúcia, a participação da comunidade. Essa gestão escolar, quando vem junto com a população, a gente tem a oportunidade de ter um ensino de melhor qualidade. Não é apenas a questão da valorização do profissional, não é apenas a questão da infraestrutura, mas uma escola, quando ela tem a participação de todo mundo juntos, eu não tenho dúvida de que a gente vai fazer com que tenhamos uma educação de qualidade e nós vamos alcançar os nossos objetivos. Então, o nosso mandato, lá na Assembleia Legislativa, esteve, está e sempre estará ao lado de uma educação, de uma gestão participativa, porque eu entendo que no Estado Democrático de Direito que nós vivemos, que esse é o nosso sistema vigente, mais do que nunca é preciso que todos estejam engajados para que a gente alcance os nossos objetivos. Quero mais uma vez parabenizar a iniciativa da ACP, a FETEMES, que não abre mão deste objetivo, e nós estamos juntos. A nossa bandeira é uma educação de qualidade, pública e com a participação de todos juntos. Um grande abraço, muito obrigado. Com a fala, a professora Delmeires Moraes, presidenta da FETEMES. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente da ACP, professor Gilvano, e em seu nome cumprimentar todas as demais pessoas, mas não posso deixar de cumprimentar o vereador Juari e o deputado Rinaldo, porque acho que é a primeira vez que estão vindo aqui na nossa casa, no nosso auditório aqui da FETEMES, que foi construído com o objetivo mesmo de receber eventos como este, que debatem a educação pública, e, nesse caso, um debate mais voltado para a educação infantil, uma das questões que são bastante importantes para nós do movimento sindical, porque a educação infantil ainda vem se constituindo em várias questões. É na carreira dos profissionais, que ainda está em construção, é na questão dos apoios, na logística das estruturas mesmo dos centros de educação infantil. E quero aqui, já que vamos falar de gestão pública, parabenizar, Gilvano, toda a diretoria da ACP, pela conquista das eleições diretas para coordenadores e coordenadoras de CEINFES aqui, que foi um grande passo, uma grande vitória do movimento sindical, da categoria, e que é preciso que seja reverberado para todos os demais municípios, porque nós que falamos de gestão democrática sabemos que é fundamental que a comunidade possa definir, escolher quem é que vai estar à frente daquela unidade escolar, porque essa pessoa vai ter ali um compromisso com aquela comunidade que a escolheu ou que o escolheu. Então, é importantíssimo. Quero aqui também dar as boas-vindas ao palestrante Vitor Paro, por estar aqui na nossa federação, e cumprimentar os demais membros da nossa diretoria que estão aqui presentes, o professor Jaime Teixeira, professor Perecim, professora Olinda, professora Isabel, professora Rosana, o próprio Gilvano, que é nosso secretário de formação, e o Onivan, que é o nosso vice-presidente. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no auditório da FETEMES, que tenhamos uma excelente noite de estudos. Muito obrigada.
Registrando a presença da vereadora Luísa Ribeiro. Agora, com a fala, o professor Onivan, coordenador do Fórum Estadual de Educação e vice-presidente da AFETEMES. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão presentes. Em nome da professora Delmeires, que é a nossa presidenta da nossa Federação dos Trabalhadores em Educação, quero cumprimentar todos aqui, juntamente com o professor Giovana, toda essa galera que é do sindicato. Nosso grupo aqui, eu tenho certeza que 99% são companheiros filiados e filiadas à CP, que por sua vez são filiados à nossa Federação dos Trabalhadores em Educação. Quero aqui também, em nome do nosso deputado Rinaldo Modesti e do vereador Juari, cumprimentar as autoridades aqui, os nossos vereadores, nossos representantes, que são fundamentais para fazer a defesa da educação. E, em nome da professora Regina Sestari, que está ali bem quietinha, cumprimentar também os nossos visitantes. Tem várias pessoas das universidades aqui, professores, professoras, que são dos programas de pós-graduação, Solange, que está ali, estou vendo ali, e outras que eu vou falar, vou pecar aqui em falar o nome de quem eu estou vendo. São várias pessoas das universidades, que é importante também, professor Paro, para poder... São pessoas que fazem o debate, que utilizam essas referências, né, para poder justamente fazer o debate e avançar nas pesquisas. Quero aqui também, em nome da professora Fátima Silva, também desejar um forte abraço aos nossos companheiros que estão do sindicato de outros municípios. Né, Fátima Silva, que é de lá de Coronel Sapucaia, preste a ser nossa presidenta da CNTE, tá? Para quem não sabe ainda. Direto de Coronel Sapucaia, mas nós temos pessoas aqui de Rio Verde, nós temos de Três Lagoas, temos pessoas de Cidrolândia, de outros municípios aqui. Então, desejar um excelente evento, em nome do nosso Fórum Estadual de Educação, que a gente possa fazer esse debate aqui, mas continuar a fazer também na elaboração do Plano Estadual de Educação, nos planos municipais, para que nós possamos continuar avançando na educação infantil, na gestão democrática e na garantia do direito à educação e do processo democrático. Um forte abraço e obrigado pelo espaço. Com a fala, professora, representando o secretário de Educação, Maria Lúcia, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Educação. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui meu querido presidente Giovano, o professor Juari, nosso presidente da Comissão de Educação, e também o deputado Rinaldo, em nome de quem cumprimento os demais autoridades presentes, cumprimentar aqui o Danilo, em nome dele, os diretores de escolas que estão aqui aproveitando, prestigiando esse momento. Fico feliz de vê-los aqui, principalmente nossos diretores das nossas escolas municipais, né? Cumprimentar o nosso professor Bruno, da Universidade Federal, grande parceiro da CEMED, nas nossas OBMEPs, né? Nas nossas Olimpíadas de Matemática, um grande parceiro para a melhoria da educação. E parabenizar todos os professores, e hoje aqui, no dia 25, pelo Dia da Educação Infantil, que nós tivemos aí anteontem, comemoramos, e que é uma honra a gente poder dizer que aqui em Campo Grande, no município de Campo Grande, a gente pode, sim, comemorar a educação infantil com muito orgulho, porque é a única rede municipal que tem os diretores eleitos por suas comunidades. Então, parabéns à nossa rede municipal de ensino, que fazemos essa gestão democrática nas nossas escolas. As únicas escolas de educação infantil no estado de Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz de fazer parte dessa rede. O Rinaldo já me dedou, né, quantos anos fiquei à frente, professor Vitor, 27 anos numa mesma escola como diretora. Então, eu tenho muito orgulho e prazer de ouvir esse tema, que é um tema de gestão que me encanta muito. E fui eleita na minha escola e saí quando recebi o convite para fazer parte da gestão do município, que ela estava de cara diferente. Então, vim para, junto com o Lucas, estar somando e fazendo o que for possível de melhor que a gente puder fazer para a gestão municipal de Campo Grande. Muito obrigada. Ótimo, aproveitem. Professor Vitor, eu até já aproveitei e já de livros seus, de bibliografias suas, em pesquisa minha, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu nome e falei, não posso perder de estar nesse momento
participando desse momento, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Com a palavra, o professor Juari, vereador e presidente da Comissão de Educação e Desporto da Câmara Municipal de Campo Grande. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Aí, quero cumprimentar minha colega Luísa. Obrigado pela presença. Luísa tem participado das discussões com a gente na educação, uma parceira. Cumprimentar o Gilvano, em nome do Gilvano, da Josefa e toda a diretoria da ACP. Cumprimentar aqui os diretores também, em nome deles, cumprimentar os diretores, cumprimentar a turminha do CPF, já cumprimentamos ali, que bom vê-los. Um cumprimento muito especial aqui ao nosso deputado, Rinaldo. Em nome do Rinaldo, cumprimentar os colegas que vieram do interior, já foram citados aqui as cidades. A Lúcia, a nossa adjunta de educação, e fazer um destaque aqui, Lúcia, em seu nome, em nome das superintendentes, dos diretores da CEMED, né, da rede municipal, agradecer pelas vezes que a gente solicita e vocês sempre, de maneira muito espontânea, à disposição nossa, que a gente leva muita coisa para vocês, viu? Então, agradecer mais uma vez a diretoria da ACP, e a FETEMES, parabenizar aqui, Jaime. Isso aqui a gente vê algumas coisas de Jaime, né? Olhando Jaime Delmeires, Onivan, em nome de vocês, cumprimentar aqui toda a FETEMES. A Yara, que eu estou vendo ali no fundo, parceira, amiga. Enfim, a todos meus cumprimentos. Eu sou professor e estou vereador. A gestão democrática, professor Dr. Vitor, é uma bandeira nossa. E junto com esse desejo nosso, o desejo também do Lucas, da Lúcia, das superintendentes e de todo o movimento para que nós tivéssemos em Campo Grande eleição nas EMEIs. Campo Grande é a única capital do Brasil 100% dentro da gestão democrática. E gestão democrática é importante, com certeza o doutor Vitor vai estar falando para a gente, não é só eleição direta. Gestão democrática, nas 20 metas, e agora nós temos o nosso próximo decênio, que esse menino está coordenando com muito brilhantismo, nós temos que fazer compromisso, fazer com que as autoridades, tanto do legislativo quanto do executivo, e também, por que não o judiciário, porque tantas decisões do judiciário de goela abaixo, eles possam entender de fato o que é a gestão democrática. E dentro dessa perspectiva, eu posso dizer para vocês, nós fizemos, está aqui a Luísa de testemunha, mais de 3 audiências públicas para que se cumprisse a Lei 3.257/08, que é o marco da primeira infância. Graças aos esforços do governo do Estado, graças aos esforços do Tribunal de Contas do Estado, a FETEMES, a ACP, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, hoje nós podemos falar que Campo Grande tem um plano municipal da primeira infância que não tínhamos. Só Alcinópolis tinha há 2 anos atrás. Então, tratar bem, cuidar da criança de 0 a 6, olhar para a educação infantil, não somente para o pai e a mãe trabalhar. Não, o pessoal usa muito isso, a gente precisa de ter vaga para o pai e a mãe trabalhar. Não, é um direito da criança. Então nós temos que levantar essa bandeira. E ali na Câmara Municipal, vocês podem contar com esse professor que está vereador. Não sou o vereador, eu estou. Pode contar com a gente, assim como tenho certeza que pode contar com o professor Rinaldo, que está deputado estadual, para representar a cada uma que se encontra aqui nessa noite. Um beijo no coração de todos e todas. Registrando a presença da professora Maria Diogo, presidente do Sinted de Três Lagoas. Seja bem-vinda, Maria Diogo. Vereadora, verdade, vereadora de Três Lagoas. Com a palavra, o professor Danilo Meira, secretário de Formação Sindical ACP. Vou levantar também. Boa noite a todas as pessoas que se fazem presentes. Obrigado mesmo pela presença. E eu preparei aqui, eu escrevi, digitei no caso, para não passar os 2 minutos. Então vamos lá.
Agradeço principalmente ao professor Vitor Paro, sempre pela acolhida generosa, por falar, Danilo, não me manda mensagem, me liga. É isso, né? Obrigado, professor, pelo aceite do convite e pelo PodPro que tivemos agora há pouco, né, Giovano? Foi maravilhoso, obrigado já pelo PodPro. Assistam, quem não pôde assistir, está gravado na nossa página do YouTube do nosso sindicato. Agradecimento ao palestrante, agradecimento ao nosso presidente Giovano, sobretudo, por apoiar, por comprar a ideia, por estarmos juntos, a toda a diretoria da CP, Josefa, Rosileide pelo apoio também, fundamental, e toda a diretoria, porque é um coletivo e apoiaram unanimemente a esse investimento maravilhoso que é trazer o professor Vitor Paro, que inclusive, já vou citar, né, deixou de fazer uma cirurgia para estar aqui conosco, muito generoso. Importância da temática, né, se faz urgente amadurecer a democracia. Igualmente, nos intramuros da escola, ali acontece a formação humana, o diálogo, a sistematização do conhecimento historicamente acumulado. É preciso pensar na viabilidade de um projeto de democratização das relações no interior da escola. É preciso fortalecer todos os segmentos ligados à escola. Vou citar o senhor. O professor Vitor Paro afirma na sua obra Gestão Democrática da Escola Pública, está à venda, viu, gente? Que a luta dos professores não pode ser levada com sucesso de maneira desvinculada da luta da população por melhores escolas. E afirmo, esse tem sido, né, Giovano, papel também da formação sindical, evidenciar que a pauta salarial, embora importante, não é única. Precisamos avançar nas condições de trabalho, na consciência por uma educação de qualidade referenciada. Lutar por uma escola estatal pública, de fato democrática, na direção de um relacionamento social mais cooperativo e democrático. Citando indiretamente o professor no livro, né, Gestão Democrática da Escola Pública. Então, obrigado novamente pela presença e vamos, com certeza, sair daqui e nos apropriar desse conhecimento que será trabalhado hoje. Obrigado. Com a palavra, o professor Giovano Brosoni, presidente da CP. Me deixam por último, ninguém aguenta mais, nem eu. A mesa enxuta hoje por conta de que nós queremos ouvir o Vitor. Então, Delmeires, muito obrigado por ser presidente da FETEMES e estar sempre solista. Esse prédio é nosso, é da categoria, e a Delmeires em toda a direção, o professor Jaime, que hoje é o tesoureiro e que construiu isso aqui enquanto presidente com a diretoria, é nosso, para a gente usar. Veja que orgulho. E muita gente não sabe também a importância de filiar em todos os sentidos. O professor Univan, vice-presidente e coordenador do fórum, trabalho na questão do plano, agora, tanto nacional quanto estadual, e depois só para a gente municipal. Danilo, nosso secretário de formação sindical, e Rosileide, de educação infantil. Daí, em nome de todos vocês, a diretoria, e do coletivo de educação infantil, que a Juliana subiu ali, entendeu? Ergue a mão ali, a Zélia, então já vamos agradecer elas em nome de todo o coletivo, né? Lúcia, Rinaldo e Juari. Queria dizer para vocês da importância que nós temos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de termos representação na Câmara de vários vereadores liderados, sabe, Juari, por você lá, que não deixa passar absurdo mais. Porque pouco tempo atrás passava absurdo na Câmara, assim como aí pelo Brasil passa. Legislações que você fala assim, poxa vida, caramba. E depois para derrubar uma lei porcaria é difícil, mas quem tem o poder da caneta são eles. Os 29 estão lá. Então, agradecer a sua liderança, a do Papi, a do Carlão, e de todos os professores que lá estão, do River, do Wilson Landes, Ana Portela e Herculano, fazem parte da comissão. É importante isso aí, vocês escutam muito, para que já não passa. A Luísa Ribeiro, minha amiga que está aqui, que segunda-feira, 9 horas da manhã, tem uma audiência pública na Câmara, já estão todos convidados, falar da educação infantil. Certo? Segunda-feira, dia 1º agora, né? Lá na Câmara de Vereadores. E Rinaldo, você, o Pedro Kemp, a Gleice, nós temos lá na Assembleia uma necessidade de ampliar o debate de defesa da educação. Nós temos uma Assembleia conservadora, nós temos uma Assembleia difícil, sabe? E isso é importante para nós da categoria, porque senão a gente não avança, né? Então, essa relação, Rinaldo e Juari, isso é muito importante, sabe? Que a gente consiga ter esse diálogo para a gente errar menos. E, Lúcia, dizer para você que ter você como secretária adjunto, o Lucas ligou hoje, eu não atendi, ele ligou 3 vezes, eu estava em reunião, aí eu retornei para ele, porque ele queria justificar que tinha um compromisso com a filha, e eu falei, secretário, dá para entender, porque filho depois cresce, a gente não, né? Então, e aí tive o maior prazer, que ele falou, não, a Lúcia vai no meu lugar, eu falei, então tá pronto, porque a Lúcia é 10.
É importante você conversar. Muitas vezes a gente diverge, mas nunca brigamos. Mas a gente diverge. De vez em quando a gente fica sem se falar uns 2, 3 dias, né, Leusa? É difícil a coisa, né? Mas tá bom. Mas para encerrar aqui, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Para a gente sair daqui, depois dessa palestra, sabe, Vitor? Dizer, a minha orientadora ali, o Onivan quebrou aqui, eu ia agradecer aqui a presença da minha orientadora aqui, professora Regina Sestari. A senhora podia levantar aí para todo mundo conhecer a pessoa que tira o meu sono, a mulher. É essa mulher, tira. Queria dizer para vocês, assim, ó, nós não estamos prontos, por melhor que a gente seja, por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente se sinta empático, democrático, sabe? Nós não estamos prontos. Nós somos educadores e nós devemos ser os maiores defensores que nós estamos em construção cotidiana. E se Deus quiser, daqui 40 anos, esse sindicato, essa federação vai estar se reunindo em eventos como esse para discutir as pautas atuais. Porque se não fizermos isso, é porque deu tudo errado, fechou o sindicato e acabou os nossos direitos. Então, nós não estamos prontos. Nós vamos discutir gestão democrática hoje aqui, e não vamos sair daqui hoje com uma opinião formada. Nós não vamos transmitir conhecimento aqui. Nós não vamos passar. Eu fiz o podcast, então já me preparei. Vocês acham que eu sou bobo, né? Tempo. Nós vamos aqui hoje reforçar o nosso pensamento de luta, de resistência e de preparo para que a gente possa enfrentar os novos desafios. Finalizar dizendo assim, ó, hoje, ouvindo o podcast, eu fiquei apaixonado pelo podcast, porque eu tive certeza ali, eu vi com clareza, porque muitas vezes você defende uma coisa e você não sabe se é certo. E isso é humildade, é o do humano. Não é? A gente defende, a gente não sabe, será? Porque tanta gente fala besteira, de vez em quando você acaba quase acreditando que a terra é plana, não é? Então, hoje eu tive certeza que nós não erramos em lutar por 30 anos para ter eleição direta em todas as escolas de Campo Grande. Nós não erramos porque hoje, se não é gestão democrática como um todo, nós temos uma semente plantada para poder avançar na democracia e na construção de uma cidade mais justa, mais humana e contribuir com esse país. Muito obrigado a todos vocês, a todas as autoridades, que são inclusive os 300 que estão aqui, certo? E agradecer em especial ao senhor, e já vou passando o microfone, porque já falei demais, e dizer que a CP é isso. A CP é viva, nós somos fortes, porque nós somos unidos, somos juntos e topamos discutir, divergir e construir. Um grande abraço para uma CP para todas e todos. Neste momento, convidamos as autoridades da mesa a ocuparem os seus lugares na plenária, exceto o professor Danilo. Convidamos para iniciarmos a palestra deste seminário, neste momento, o professor Dr. Vitor Henrique Paro, palestrante neste evento. Enquanto isso, vou lendo o professor Vitor Henrique Paro, professor emérito da Universidade de São Paulo, USP. Possui mestrado em Educação pela USP, doutorado em Educação pela PUC São Paulo, livre docência em Educação pela USP. Foi pesquisador sênior da Fundação Carlos Chagas e professor titular na PUC São Paulo. Professor titular, colaborador sênior da Faculdade de Educação da USP. Danilo está com o nosso palestrante da noite, nossa estrela. Tá bom. Tá ligado? Tá? Então tá. Certo. Pronto. Deixa eu minha cotovelada. Se você quiser ficar aqui, é um prazer. Mas é ruim para você. Você tem que ficar olhando lá. Você senta lá, você assiste muito melhor, tá? Muito bem. Boa noite. Ih, tá fraco. Boa noite. Agora sim, agora levantaram-se aí emoções,
e entusiasmo. Bom, começo dizendo da minha alegria de estar aqui com vocês. Não é simplesmente um jeito pro forma de falar. Quero dizer que nos últimos dias, especialmente hoje, eu tive contato com uma pessoa extraordinária, chamada Danilo, meu novo amigo. E na pessoa dele eu agradeço a todas as pessoas responsáveis por esse evento. E eu vejo que ele é bem uma amostra da simpatia que eu encontrei com todo mundo aqui. Muito obrigado. Sou muito feliz de estar aqui. Espero não decepcioná-los. As minhas falas eu tenho sempre lembrado, e as pessoas pensam que é modo de dizer. Não. Uma palestra, uma fala, é importante para a gente se entusiasmar, para a gente se interessar, para a gente ir além. A gente aprende mesmo quando a gente lê, quando a gente se aprofunda, quando a gente faz parte do processo. A gente não ouve simplesmente, a gente trabalha em fazer-se à medida em que reflete, tá? Por isso eu recomendo a vocês que não deixem de ver os meus livros. Lá a coisa está muito mais fácil, muito mais simples e muito mais explicadinha para vocês, tá? Eu faço sempre questão de pedir para as pessoas, para as editoras mandarem os livros. As editoras nem sempre são muito boas, elas às vezes são preguiçosas. Então, um dos livros mais importantes meus, que é Educação como Exercício do Poder, não está aí hoje, porque esgotou e a editora tem preguiça de produzir logo em seguida. Mas eu recomendo a vocês, entrem na internet, vocês vão encontrar ainda o livro na internet em muitos lugares aí, tá bom? Educação como Exercício do Poder, que é um livrinho pequenininho, tá? E que tem o miolo daquilo que eu vou falar aqui hoje sobre educação. Eu vou falar 3 palavrinhas rápidas sobre cada um dos que estão aí. Eu tenho 20 livros publicados, aí tem meia dúzia. É bem pouco, mas em todo caso, vamos lá. Por dentro da escola pública, vou falar rapidamente, depois vocês vejam lá. Manuseio e tudo mais. Por dentro da escola pública é um livro, na verdade é a minha tese de livro-docência. É um livro para você entrar na escola mesmo e fazer parte, né? Eu acho interessante que as pessoas, eu ando o Brasil inteiro, eu fiz esse livro numa pesquisa qualitativa numa escola da periferia de São Paulo. E todo mundo jura que eu fiz esse livro lá na escola deles, tá? Que o essencial na pesquisa etnográfica, na pesquisa científica verdadeira, é que você consiga captar numa unidade aquilo que ela tem de comum, porque os determinantes é que fazem uma escola. Se um bolo é homogêneo, você não precisa comer o bolo inteiro para saber o gosto dele. Um pedacinho você já sabe. E é isso que significa esse tipo de pesquisa. Me deu um grande prazer. Tem um outro livro também muito importante, Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, que não está aí. Eu não sei porquê, provavelmente já esgotou também, mas vocês encontram na internet. Gestão Democrática da Escola Pública. Quem vai fazer concurso, esse aqui, todas as secretarias de educação adoram para botar em concurso, tá? Porque são trabalhinhos curtos dentro do próprio livro. O que mais representa o meu pensamento de educação, quem quiser verdadeiramente mudar a escola, que é o mais inteiro, que é o mais completo a respeito da escola, esse aqui. Crítica da estrutura da escola, tá? Tem todas as partes da escola. O currículo, os programas, o processo de ensino, o papel do educando, o papel da comunidade, a direção colegiada e assim por diante. Diretor escolar, educador ou gerente. É uma crítica à mania de achar que diretor é quem manda, tá? Diretor escolar, educador ou gerente. Esse aqui
Administração Escolar e Introdução Crítica. Eu recomendo a partir da 17ª edição, que tem uma revisão, então tem várias anotações para facilitar melhor a leitura. Tá aí à venda. O rapaz aí disse que está dando de 5% a 10% de desconto, tá? Eu sempre exijo que eles deem algum desconto, então ele está dando desconto aí para hoje, e depois eu vou lá autografar para as pessoas que quiserem. E vou fazer uma recomendação especial nesse livro aqui, que é um livro todo especial. Não deu tempo para falar para cada pessoa. Primeiro que ele é um livro diferente, tem redondinho. O assunto é da maior importância possível. É um livro que tem 2 nomes. O Capital para Educadores, o livro Capital para Educadores é um nome. E o outro nome, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Para aqueles que não tiveram tempo de ler o Capital, ou que tiveram medo, porque a maioria dos que leem não conseguem explicar as coisas mais lindas que tem lá, para perder a vergonha de não entender nada sobre economia, leia esse livro. Como se produz a nossa vida? Por que algo custa determinado valor? O que custa isso? Não custa aquilo. O que faz com que as coisas tenham valor? Compreender verdadeiramente, não como o liberalismo explica. É quase como aprender que é a Terra que gira em torno do Sol. Quando o mundo inteiro ensina para vocês que é o Sol que gira em torno da Terra. Não é a oferta e a procura que faz com que as coisas tenham valor. Não, a oferta e a procura faz com que o preço suba e desça. Mas tem que ter um valor para subir e descer. Como que esse valor se faz? Compreender isso é altamente revolucionário. Revolucionário não é ser marxista, não. O próprio Marx dizia não marxista. Que a pior homenagem que você faz a ele é acreditar em alguma coisa que foi ele que disse. Na crença religiosa vale. Se acreditar num mito, acreditar num Deus, tudo bem, isso é privado. Na verdade, no público, para saber da nossa vida, é preciso saber como é mesmo. E só existe uma teoria científica. E essa é do Capital. Esse livro foi escrito com isso. São 18 capítulos curtos, resultado de mais de 40 anos ensinando na graduação e na pós-graduação a teoria científica do valor. E ele tem um jeito todo especial. Para começar, ao final de cada capítulo, tem um QR Code. Você toca lá, você tem uma aulinha minha no YouTube de 10 minutos sobre aquele capítulo. Tá? Se quiser, quem tem aí pode pegar e fazer o teste. 10 minutos para facilitar e para entender melhor o capítulo. Além disso, ele tem uma coisa, uma novidade, ó. Ele tem um marcador magnético. Você, onde parou de ler, você marca. Uma versãozinha. Coisinhas que parecem nada. Por exemplo, eu briguei com a editora, porque as editoras acham que só criança gosta de livro ilustrado, de livro que tem página em branca. Adulto gosta também. É gostoso quando você está lendo, de repente tem uma página em branco. Opa, adiantei. Então você vê lá, é gostoso. Eu sei disso. Outro cuidado, em cima, no cabeçalho, não adianta você botar o nome do livro. Eu estou cansado de saber o livro que eu estou lendo. Põe o nome do capítulo, para eu saber em que capítulo eu estou. Percebeu? Coisinhas assim. Letra grande, para até os velhinhos poderem ler. Bonita, todo ilustrado. E tem uma outra coisa, uma coisa chamada glossário remissivo. São 70 termos, com parágrafos curtos, explicando. Toda aquela parafernália que parece uma coisa dificílima.
Em poucas palavras você aprende. O que é mais-valia, o que é valor de uso, valor de troca, fetichismo da mercadoria, trabalho necessário, etc, etc, etc. Durante o livro, nós explicamos tudo isso. Mas, de repente, você está lá no meio e tem uma palavrinha colorida, natureza, por exemplo. Você sabe o que está se entendendo por natureza, com letra maiúscula e com letra minúscula. Aí você vai lá no glossário e vê, em poucas palavras. Então, te ajuda a ler. Essas são algumas coisinhas que eu lembrei para vocês verem que é um livro extremamente interessante. Do que eu sei, é o primeiro livro híbrido produzido no Brasil. Agora já tem alguns aí mais interessantes, mas quando eu fiz, foi o primeiro livro híbrido que você pode. E tem uma coisa aqui chamada NEBA, que é uma categoria científica muito importante que eu inventei, que significa não é bem assim, NEBA. Então, por exemplo, os capítulos que estão entre aspas são fake, não são verdadeiros. Por exemplo, tem lá um capítulo que se chama, vamos abrir um aqui, vai. O liberalismo econômico é a favor da liberdade humana. Não, não é bem assim, ele não é a favor, não. Ou, por exemplo, sob o capitalismo prevalece o trabalho livre. Não é verdade. Ou, por exemplo, a exploração do trabalho é resultado da maldade do capitalista. Não é verdade. O capitalista pode ser bonzinho, ele explora do mesmo jeito. Entendeu? A partir disso vocês vão aprender. E preciso aprender. Que nós, pelo conceito de educação que nós vamos ver aqui hoje, não dá para formar verdadeiros seres humanos no sentido histórico se eles não compreendem a sua realidade. E a realidade mais necessária é compreender cientificamente, não porque um mito falou, por que existem bilhões de pobres desgraçados. Existe uma pequeníssima minoria que se aproveita de tudo isso. Não é por maldade. Existe um funcionamento na nossa sociedade que leva a isso. Por que esses assassinos se matam? Milhares, centenas de milhares de pessoas em Gaza. Por que se deixou morrer 700 mil pessoas no Brasil? Por ignorância, por capricho, não é de graça. Tudo isso tem explicação no modo como funciona a produção da nossa vida. Porque a nossa vida é o objeto da economia. Economia não é uma coisa do outro mundo, não. Economia não é coisa de economistas, não. 99,99% dos economistas não entendem absolutamente nada de economia. 90% dos prêmios nobres de economia não entendem de economia. Entendem de enganação. De modo de enganar, porque eles todos estão de acordo com a desgraça que está no mundo. Hoje, avançamos bastante para perceber, e talvez se consiga até fazer com que os milionários paguem mais imposto. Mas não basta saber que existem milionários, bilionários, e existem pobres. Precisa saber por que somos pobres. E não por quê. É falta de empreendedorismo, de qualquer bobagem parecida. É porque é preciso que haja uma imensa maioria de pobres desgraçados. Tá? É esse livro aqui. Bom, vamos falar do nosso tema? Gestão democrática da escola pública. Caráter técnico e histórico. Vou chamar a atenção desses dois aspectos da gestão da escola. Bom, só para vocês não ficarem muito tensos e tensas, eu e o Fidel Castro, quando começa a falar, fala 6, 7, 8 horas.
Mas nós não temos esse tempo aqui. Então, eu normalmente falo 1 hora e meia. Vou tentar ser breve e falar 1 hora e meia, tá bom? Era para começar às 7, não começou, um atrasado. Paciência. Vamos falar no domínio da razão. Mas nada do que eu falo é sagrado. Tudo pode ser discutido e questionado. O domínio da crença é o domínio privado. Cada um acredita naquilo que lhe dá a sua formação, a sua consciência, a sua vontade. Tem o direito de ter a crença que quiser, por mais absurdo que os outros acham. E eu não tenho direito de questionar. Tá? Direito sagrado de ter a crença no domínio privado. No domínio público, aí é unanimidade. Não dá para ser um ou outro. Público é universal. Todos. Absolutamente todos. Os seres humanos. Da espécie humana. Tá? E aí, não há crença sem dúvida. Precisa ter dúvida. A razão é feita da dúvida. Então, tudo que eu vou falar está sob esta égide da dúvida. Nada é sagrado. Tudo pode ser discutido. Pois bem, vamos falar primeiro sobre o conceito de administração ou gestão. Eu utilizo os termos como sinônimos, tá? Administração ou gestão. Vamos pensar, vamos sempre jogar com isso. É muito importante, gente, o domínio, principalmente num passado muito recente, em que teve um governante extremamente negativista, além de desumano, que era contra a ciência, inclusive contra a vacina, por absurdo que isso possa parecer, que um dia tivesse gente assim. Eu me lembro que antes disso, eu dava como exemplo do absurdo a revolta da vacina que teve, mas isso foi no final do século XIX, começo do século XX. De repente, em pleno século XXI, nós temos uma desgraça dessa, que vem contribuir com negativismo, para negar a ciência, para dizer que a Terra é plana. Percebe? E isso mostra a grande contradição. Nós vemos todo dia o sol nascendo lá e se pondo lá. Não sei aqui em Campo Grande mas o sol girando em torno da Terra. Todo mundo vê isso, a coisa mais linda, mais certa do mundo. O senso comum está aí. Eu valo o sol nascendo, o sol se pondo. Não. Isso é aparência. A ciência mostra que isso não é a verdade. Mas precisa de ciência. Só de ver não adianta. A ciência é buscar as múltiplas determinações do real. Por que o real é daquele jeito? E aí você, pela ciência, descobre que não. Que é a Terra que gira em volta de si e ao redor do Sol. É a volta do Sol. Isso acontece na nossa ciência social e humana também. Mas nós precisamos chamar a atenção disso. A administração, no senso comum, o que é? Alguém mandando em alguém. Esse é o primeiro erro. A administração não é isso só. A administração são as atividades meio. Na escola, por exemplo, a secretaria é administrativo, o diretor é administrativo, a secretaria de educação, o Ministério da Educação, tudo isso é administrativo. Daí para baixo, na sala de aula, na sala dos professores, na reunião dos coordenadores,
não é mais administrativo, é pedagógico. Quantas vezes você ouve falar, meu diretor é muito bom, mas ele só se preocupa com o administrativo, ele se preocupa com o pedagógico. Completamente errado. É a mesma coisa que dizer que é o Sol que gira em torno da Terra. Essa é a concepção tradicional de administração. Existe, inclusive, as faculdades de administração. E nas faculdades de administração só se estuda isso. Como se o administrativo tivesse sempre que ser alguém que mandasse em alguém. E que tivesse umas tantas princípios, métodos, técnicas, metodologias para administrar. Tá? Nós precisamos ir além. Então, o conceito de administração que nós vamos trabalhar aqui é um conceito mais abrangente. É um conceito científico de administração. Nós vamos ver a administração como mediação. Neste livrinho aqui, Administração Escolar, Introdução Crítica, escrito em 1986, eu trabalho esse conceito e que, na verdade, revolucionou toda a teoria a respeito da administração escolar. A administração é a utilização racional de meios para atingir determinado fim. Tudo que existe na mediação para alcançar um fim, nós chamamos de administrativo. Porque é tudo isso que precisa ser levado em conta quando você quer alcançar algum fim. Administração como mediação. Mas vamos raciocinar junto. Se a administração é mediação para alcançar fim, então ela precisa estar de acordo com esse fim. Em outras palavras, os meios não podem contrariar os fins. Coisa mais óbvia, não é? Óbvio, chocante. Eu não vou pescar com uma metralhadora. E nem vou para a guerra com a vara de pescar. Eu tenho que usar os meios, os recursos adequados para aquele fim. Portanto, a administração pode sim, dependendo do fim, ser alguma coisa de mando e submissão. Se você, por exemplo, quer se apropriar do valor produzido pelo seu trabalhador, aquele a quem você paga um salário, se você quer se apropriar do valor que ele produz, esse objetivo é compatível com mando e submissão. Então, na empresa comercial, capitalista, mercantil, o mando e submissão precisa. Se você não controlar o trabalho do trabalhador, ele não trabalha. Porque o trabalho dele é forçado. Ele não trabalha porque ele adora fazer bolo. E porque aquele bolo ele vai comer como ele faz em casa. Não. Ele trabalha numa panificadora para ganhar um salário. O cara que trabalha produzindo uma mesa não adora mesas. Ele só se submete a ser trabalhador que corta, serra, lixa e faz uma mesa, porque ele vai ter um acesso ao trabalho. Este é o sentido de trabalho forçado. Trabalho forçado não é trabalho penoso, não. O trabalho da Sibéria forçado, não é nada disso. Trabalho forçado é aquele trabalho cujo objeto não é o objeto que motiva o trabalhador a fazer o trabalho. Eu, quando estou em casa, fazendo um bolo, vamos ficar no bolo, para eu comer, o motivo do meu trabalho é o bolo, que eu vou comer com a minha família. Então, não é trabalho forçado. Eu estou fazendo, eu estou me orientando para fazer aquele trabalho. Agora, se eu faço esse mesmo bolo como funcionário de uma padaria, ou de uma panificadora, ou de uma fábrica de bolo, eu não faço pelo bolo. Eu vou lá para ganhar o salário e comer
meu arroz com feijão e viver na minha vida. Tá? Quando o trabalho é forçado, precisa haver vigilância, precisa haver dominação, precisa haver controle. Então, essa administração é coerente com isso. Será que o objetivo da escola admite isso? Será que o ser humano não pode se coordenar seu esforço autonomamente, coordenar e não simplesmente ordenar? Será que o ser humano é tão pobre assim? Não. Existe sim a possibilidade da administração ser democrática nesse sentido. Daquelas pessoas que trabalham, que despendem o esforço para fazer alguma coisa, elas sejam coordenadas, elas não tenham ninguém mandando nelas, fora da sua vontade. Pode ter organismos, etc., coordenando o trabalho, mas é uma coordenação e não um mando. Esse é o conceito de administração técnico, rigoroso, que supera o conceito de administração que existia na administração escolar até meados e final da década de 80. O que se dizia? Olha, a escola é uma empresa. Tudo bem, eu posso concordar que seja uma empresa. Se você entender empresa como uma instituição que envolve o esforço humano coletivo para alcançar fins, tudo bem, ela é uma empresa. Tá? Mas, se você pensar em empresa como empresa mercantil capitalista, não é a mesma coisa. Então, os escritores, grandes pioneiros da administração, que foram meus professores, na USP, inclusive, diziam o seguinte: olha, a escola não é igual à empresa. Nós temos que pegar a administração geral, que na verdade não é administração geral coisa nenhuma, é administração capitalista, porque ela não é geral, ela é interessada, e aplicar na escola, mas com cuidado. Nós temos que adaptar a administração da empresa, porque a escola não é igual à empresa. E parecia que eles eram bastante avançados com isso. Até que chega esse livrinho aqui e fala assim: neba, não é bem assim. A empresa não tem objetivos simplesmente diferentes da escola. A empresa, e eu falo empresa aqui como empresa mercantil, capitalista, a empresa tem objetivos antagônicos ao da escola. A escola tem objetivos de formação do humano histórico, formação de sujeitos. O trabalho do professor não pode ser forçado. O trabalho forçado do professor é uma porcaria. O professor que vai trabalhar só por conta do salário não é bom professor. Ninguém está dizendo que ele é culpado e que ele é mau, não. Grande massa de professores fazem isso, porque não foram formados para isso e porque ganham uma miséria também. Não quer dizer que não se deve pagar um bom salário para o professor, pelo contrário. Quer dizer que o salário tem que ser tão bom que ele nem tenha que se preocupar com isso. Porque ele tem coisa muito mais importante, muito mais vital, muito mais essencial em termos de humanidade e de produção de uma sociedade decente do que pensar no salário. Ele tem que pensar que ele precisa de um salário para viver. Mas o que o move, o que o leva a ser bom professor, é o interesse que ele tem em fazer o que faz. Se nós conseguimos fazer isso na escola, nós teremos uma escola maravilhosa, senão nunca. Vamos devagar. Pois bem, se a administração é mediação, e aqui fica para vocês guardarem o princípio
fundamental, o princípio número 1, número 0, da administração. Os meios têm que ser adequados aos fins. Os fins é que devem condicionar os meios. Tá? Se é assim, para fazer uma boa administração escolar, nós precisamos explicitar qual é o fim da escola. O fim da escola é a educação. Tá bom. Mas o que é a educação? Aí é que é o nosso assunto. Nós vamos falar de administração daqui para frente o tempo todo, mas vamos falar o tempo todo do objeto da administração, que é a educação. Porque parece que educação é uma coisa simples. Assim como é simples perceber que é a terra que gira em torno do sol, que o sol que gira em torno da terra. Mas não é. Esse livrinho, Educação como Exercício do Poder, tem como subtítulo Crítica ao Senso Comum em Educação. Para o senso comum, educação é passar conhecimentos. Isso é velho, isso é arcaico, isso é absurdo. Isso não tem tamanho da desfaçatez que é de pensar que o papel da escola seja esse. Hoje no podcast, seus queridos amigos me perguntavam por que a gestão escolar tem quais os problemas da gestão escolar. O problema é um só. A gestão escolar democrática tem que ter uma concepção democrática, revolucionária, verdadeira de educação. Quando tiver, todos nós vamos procurar fazer isso. E vamos inventar formas de fazer. Formas completamente inusitadas de administração e de gestão. Porque nós estamos procurando o fim certo. No Brasil, qual é o fim da escola? Pelas políticas de governo, desde o tempo de FHC, passando inclusive por todos os governos de esquerda e de direita que tivemos até hoje, o fim da escola é preencher testes imbecis, com perdão do pleonasmo. Porque teste normalmente é imbecil, para não dizer quem produz os testes. Tá? As tais avaliações externas, as famigeradas avaliações externas, que há 30 anos, me lembro, eu estava lá em 1995, quando começou o SAEB, disseram que era para melhorar a escola. Falei, não vai melhorar nada. Isso não é avaliação. Isso é charlatanice. É fazer que avalia para não avaliar. Porque vocês não se preocupam com a educação, vocês se preocupam apenas com o número para fazer de conta que se preocupa com a educação para continuar a educação sendo ruim. Porque se a educação for boa, ela não produz bolsominions. Ela não produz terraplanistas. Pessoas que aplaudem a desgraça, que falam amém a tudo que acontece de errado, de absurdo, de negativismo, que são favoráveis a matar preto, putas e pobres. Percebeu? Se a escola for boa, não vai acontecer isso. Esse livro aqui, inclusive, tem um capítulo que chama Quebrar a Máquina de Fazer Bolsominions. Estou sintetizando aí aquilo que estava coberto. Não foi esse ser abjeto que existe aí e que logo, logo vai ser preso, que inventou os bolsominions. Eles já estavam aí. Eles já estavam aí. Eles só simplesmente perderam a vergonha de serem acelerados. Porque teve alguém
que teve a desfaçatez de se orgulhar de ser medíocre. E eles, como não foram ensinados a serem humanos, porque não tiveram uma escola que produzisse isso, eles agora se sentem bem adorando pneus. Tá? Também não foram os evangélicos que fizeram os bolsominions. Percebe? Os evangélicos só acolheram. Os pastores. Estou falando dos evangélicos mercantis. Não estou falando das boas intenções daqueles que realmente têm uma religião e que têm todo o direito de ter. Estou falando daqueles que utilizaram isso para desgraça. Que está lá, proibindo o Brasil de andar. Tá? Que é a bancada da Bíblia, da bala e do boi. Proibindo o poder executivo de funcionar. Porque eles não deixam votar nada que seja a favor do povo. Nada. Ficar mais de 1 ano, 2, para aprovar uma desgraçada de uma lei que isenta o bendito que ganha 2 salários, 3 salários mínimos. Impede agora que se cubra de uns poucos arquimilionários para dar dinheiro, para dar comida àqueles que estão morrendo de fome, que para eles tem que ter gente morrendo de fome. Às vezes o seu irmão mesmo está morrendo de fome, mas eles aprenderam, porque não aprenderam uma dignidade melhor na escola. Porque a escola tinha como objetivo simplesmente ou passar de ano, ou simplesmente fazer de conta que é a escola. E uma grande arma para fazer de conta que é a escola são os SAEBs e DEBs. São Paulo, recentemente, as melhores escolas de São Paulo tiveram seus diretores expulsos da escola, porque eram as melhores, só porque eram as melhores. E usaram como desculpa os dados do SAEB, do IDEB, por um canalha que tem lá na prefeitura. Bom, vamos voltar à educação. Vamos pensar, o que é educação? Se não é isso. Educação, nós vamos mostrar, primeiro, que não é simplesmente passagem de conhecimento. A ciência já demonstrou cabalmente que não é possível passar conhecimento. Segundo, que o objeto da educação não é apenas conhecimento. O ser humano não se faz humano apenas com conhecimento. Senão qualquer computador imbecil seria humano. O ser humano precisa sim de conhecimento, ninguém é contra. A minha briga com os tais conteudistas que se gabam de ser tradicionais e defender a escola tradicional de passagem de conhecimento, não é com o conteúdo, é com a pobreza do conteúdo deles. Porque eles acham que conteúdo é apenas conhecimento. O ser humano precisa, para educar-se, de conhecimentos, valores, crenças, filosofia, arte, ciência. Tudo aquilo que é produção da história. Mas para falar sobre educação, vamos falar sobre a quem a educação serve. Acho que podemos partir de uma unanimidade aí. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, concorda. Se não concordar, levanta a mão que eu mando embora. Quem não concordar, levanta a mão que eu mando embora. Que a educação visa o ser humano. Alguém discorda? Veja, isso já é um progresso enorme. Educar não é simplesmente treinar, tomar, acostumar. Isso a gente faz com um cachorrinho, com reforço, com punição. Ser humano não. O que é o humano? A administração visa a educação. A educação visa o humano. Mas então vamos ver o que é o humano. Veja um óbvio chocante. Vocês viram
algum programa do ensino fundamental que diz que é para ensinar para as crianças pensarem o que é o humano? Não é absurdo? Não tem. O homem, não simplesmente como um animal racional. Ele é um animal, sim. Ele é natureza. Sempre que eu falar natureza, olha, vamos prestar atenção nos conceitos. Sempre que eu falar natureza, eu vou estar falando de tudo aquilo que existe independentemente da ação e da vontade do ser humano. Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que existe necessariamente. Eu solto um corpo, ele necessariamente cai. É uma lei natural. Não foi o homem que decretou essa lei, nem pode cancelá-la, nem com a bancada da bala e da Bíblia lá no Senado, não adianta. É uma lei natural. Necessariamente acontece. Veja, presta atenção. O ser humano é natureza. Ele é necessidade no seguinte que necessariamente ele é de determinada forma. Necessariamente. Necessidade, natureza. Mas ele não é só natureza. Pelo contrário, ele se faz único como espécie. Quando eu estou falando homem, gente, quando eu estou falando ser humano, eu estou falando o homem, a mulher, o branco, o preto, o gordo, o corintiano, o são paulino, todos. A espécie humana. O que a faz espécie humana? O que a diferencia de uma ameba, por exemplo? O que diferencia o humano de qualquer outro elemento da natureza, de qualquer outra coisa no mundo? O que o diferencia é o fato de que ele transcende a natureza. Ele não é apenas necessidade, ele transcende a necessidade. Como é que ele transcende a necessidade? Ele transcende a necessidade quando ele se manifesta diante do mundo. Presta atenção. Diante do mundo ele diz: isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom, isso não é. Ele é o único ser que cria valor no sentido ético. Ética não é simplesmente aquilo que é bom. Não tem nenhum moralismo aqui. Ética é o domínio dos valores, não importa que valores. Eu posso achar que é bom curar enfermos e posso achar que é bom deixar as pessoas morrerem, tomar cloroquina, tá? Num caso e no outro caso é valor. É coisa que só o humano faz, o humano como espécie. Veja, não é uma vontade qualquer. A vontade de comer, por exemplo, não. Vontade de comer qualquer animal tem. É a vontade como criação do humano pela seu confronto com o mundo e para transformar o mundo. Eu tenho um valor, por exemplo, o ser humano, ele sempre andou necessariamente, naturalmente a pé. Num determinado momento ele fala: não, eu queria chegar depressa e não ter que fazer força. Criou um valor. Aí ele pensa: poxa, se eu pegar esses quadrúpedes que tem aqui e montar, e domá-los, domesticar o cavalo, por exemplo. Pronto. Estabeleceu um objetivo. Olha só, o ser humano cria um valor, é um domínio ético, que lhe possibilita estabelecer um objetivo. O que vem em seguida? Uma ação, uma atividade. Uma atividade adequada a um fim. Isso se chama trabalho. Está aí, vocês têm um conceito rigoroso que a maioria dos economistas não tem sobre o que é trabalho. Trabalho é uma atividade adequada a um fim. Só o homem faz isso. O trabalho humano diferencia o homem. Você veja, e com o trabalho ele transforma o mundo. Mas veja, antes do trabalho tem que haver um valor, um objetivo
E aí a ação, que é o trabalho. O tatu, por exemplo, também transforma a terra, transforma o mundo, fazendo buraco. Mas ele não trabalha. Porque esse fazer dele não é uma atividade orientada por um fim, que nasceu num valor, não. Ele faz aquilo automaticamente, necessariamente, naturalmente. Ele já nasce predisposto pela natureza para fazer aquilo. Mesma coisa a abelha, faz coisas que o homem não consegue fazer, mas ela não trabalha. Trabalho humano é uma atividade adequada a um fim. Veja aqui, gente, o centro da nossa discussão e do nosso conteúdo aqui hoje, que é a característica do humano. O humano, como ser genérico, é um sujeito. Preste atenção nessa palavra. Quem é educador, escreva essa palavra com letras garrafais nas salas. Não esquecer nunca. É o sujeito que nós temos que buscar. Sujeito não é simplesmente ator ou agente. Não basta ter atividade. Daí o erro do ativismo em educação. Adianta ter um monte de atividade. Se é atividade pela atividade, não. Precisa saber o significado dessa atividade. É uma atividade orientada por um fim. Aí, só o homem pode fazer. E quando o ser humano faz isso, ele se reforça e se estabelece como humano, fazendo-se sujeito. Se você quiser um carimbo para o humano, carimba, sujeito. Sujeito não é simplesmente agente, sujeito é autor. Ele faz alguma coisa a partir da vontade dele. Essa é a característica do humano. É isso que o faz histórico. Só o homem tem história. A natureza não tem. A natureza tem evolução. O homem evolui naturalmente até chegar à condição de humano histórico. Quando ele, pelo desenvolvimento da evolução animal, tem um cérebro desenvolvido e as configurações para criar valores, estabelecer objetivos e trabalhar, é que ele começa a ter história. Você pega um animal qualquer hoje, uma espécie animal, compara essa espécie com ela há 10 mil anos atrás, não tem diferença, não tem história. É igualzinha. Você pode falar, não, mas eu vou pegar então há 10 milhões de anos atrás. Aí você vai pegar pequenas diferenças. Pequenas. Mas não são diferenças históricas. São diferenças do mero acaso da evolução natural. Não foram eles que introduziram. A única espécie que introduz transformação histórica é o homem. Pense o ser humano antes de domesticar o cavalo. Ele era um ser com 2 pernas, 2 braços e um cérebro. Se você compará-lo depois dele ter conseguido domesticar o cavalo, em termos naturais, não tem diferença nenhuma. Natureza igualzinha. 2 pernas, 2 braços e um cérebro. Pega agora e pensa a diferença entre ele, antes e depois, em termos históricos, que faz parte da sua configuração. Ao transformar a natureza, ele transforma a sua própria condição humana. Antes, ele era um ser, ele era uma espécie que necessariamente andava a pé. 2 braços, 2 pernas, um cérebro e necessariamente andava a pé. Hoje, depois de domesticar o cavalo, ele tem 2 braços, 2 pernas, um cérebro
e tem a liberdade de optar entre andar a pé e andar a cavalo. Isso faz toda a diferença. Isso, gente, é apenas um exemplinho, um milimicron de um átomo, uma milionésima parte de um átomo do que acontece na história. Porque o homem não domestica apenas o cavalo, em seguida ele cria outro valor. Ele inventa a carroça, a bicicleta, o automóvel, o avião, o trem, o foguete. E daqui a pouco ele está chegando, se teletransportando, como parece nas ficções. De que modo? Humanamente, historicamente. Valor, objetivo, ação. Fazendo-se sujeito. É assim que a humanidade se faz histórica. Isso é que é história, que muitos professores de história não sabem. Pensam que história é a evolução de fatos no tempo. Fatos no tempo, a natureza também tem. História só o homem tem. Pois bem, ao produzir ao fazer história, nós percebemos o conceito de humano. Estamos reiterando, colocando novas qualificações, novas compreensões, novas determinações para compreender o que é humano. Humano é um ser natural, mas que transcende a natureza, criando valores, estabelecendo objetivos e transformando o mundo. A síntese disso é que o homem é um ser que é sujeito. E ao fazer-se sujeito, ele mostra que o homem é um ser criado pelo homem. O criador da humanidade é o próprio homem. Da humanidade como história. Só que é o seguinte, ele nunca faz isso sozinho. E aí começa vamos falar de economia, as pessoas nem vão perceber que nós estamos falando de economia. O homem, para existir, ele tem que produzir a própria vida. Ele não sai comendo capim simplesmente. Ele tem que produzir, ele tem que construir coisas para consumir. Percebe? E ele nunca conseguiu produzir a própria vida sozinho. O homem é um ser plural. O homem, diante da grandeza de fazer-se humano histórico, ele percebeu a fragilidade desse homem histórico, que não pode viver sozinho, que só pode viver socialmente. Desde as civilizações, dos grupamentos humanos mais antigos, um caça, outro pesca, outro cuida das crianças, outro faz vasos, outro... E todos têm acesso ao trabalho de todos. Porque se cada um fosse fazer tudo sozinho, era uma deseconomia desgraçada. Você não tinha condições de produzir tudo. Imagina hoje, ó. Aí, mexem com a cabeça, hoje, nesse momento. O que é que nós produzimos? Eu produzo a minha vida. Cada um de nós aqui produzimos na nossa vida. Mas o que é que eu produzo da minha vida diretamente hoje? A gente ainda põe a comida na boca, né? Não é? Fora isso, praticamente tudo que nós temos acesso para existir o dia inteirinho foi produzido por outros. Imagina se eu me metesse a produzir sozinho meu tênis, depois produzir minha meia. Não existia tênis, não existia meia, não existia nada. Por que eu posso ter acesso a um tênis? Porque existe uma produção social fantástica, produzida pela história, pelo ser humano, que faz essa coisa chamada divisão social do trabalho.
Divisão social do trabalho é aquilo que toda sociedade, não existe sociedade humana sem divisão social do trabalho. Cada um faz alguma coisa que faz e troca com o outro e tem acesso a coisas do outro. Hoje nós temos acesso às coisas do outro por um sistema econômico chamado capitalismo. Muito complexo, não vamos falar sobre isso agora. Mas as pessoas deviam pensar e levar as crianças a pensarem. Em vez de ficar teimando, falar num Jesus amado, ou num Deus piedoso que te ama, que gosta de você se você faz o bem, fala para as crianças fazerem coisa muito mais inteligente e muito mais trágica do que isso. Fala para elas pensarem. Você consegue imaginar de quantas pessoas eu dependo, por exemplo, para usar essa camisa que eu estou usando? De quanto? De 1000 pessoas? De 1 milhão? Eu não dependo apenas de quem me vendeu, ou de quem levou até o shopping, ou de quem fez a caixa que ela foi embalada. Eu não dependo apenas da tecelagem ou da fiação. Eu vou voltando. Eu vou dependendo, inclusive, das pessoas que fizeram a camisa, daqueles que estavam trabalhando na tecelagem. E vou voltando até chegar o momento em que jogaram o algodão na terra. E antes, quando passou o arado, pelo trator. E dependo de quem inventou o trator. Mas quem inventou o trator, só inventou porque já havia todo um trabalho desde o primeiro momento que o ser humano se fez humano histórico na Terra, para chegar naquele momento ele ter condições de inventar o trator. Gente, isso não é jeito de falar, isso é a verdade. Isto é lindo, mas isso é dramático. Nós dependemos inteiramente, não apenas do nosso próximo. Nós dependemos da humanidade inteira para vestir essa camisa. Não se conta aos milhões, aos bilhões, se conta ao mundo inteiro. Esse microfone começou a ser inventado quando o primeiro ser humano quebrou uma pedra lá. Certo? Não é grandioso isso? Mas isso, presta atenção, isso me faz perceber o grãozinho de areia que eu sou perto do mundo. E pode me levar a uma frustração, eu não sou nada. Isso se você não continuar refletindo. Porque aí você perceber, primeiro, que para você ser grande, para você ser digno dessa grandiosidade, você não precisa ser o presidente da República, ou o dono do mundo, ou o prêmio Nobel da Paz. Basta que você faça bem a sua parte. Porque a parte que você faz, se distribui também para o mundo inteiro. E o grão de areia, malandro, é que faz o deserto. Sem grão de areia não tem deserto. Percebe? Isso nos leva a uma solidariedade científica. Não precisa vir um profeta, um mito, ou qualquer desgraça para me dizer que eu tenho obrigação, necessidade de amar o outro, sim. Todos os outros. Independentemente de tudo. Porque a ciência me mostra que todos nós viemos desse farelo. Então não se trata apenas de amar o próximo. Essa compreensão nem estava disponível, em termos históricos, para um Jesus Cristo, coitado, que viveu numa época completamente atrasada. Kant foi um dos que avançou. Mas a possibilidade desse pensamento, de nos sentirmos comum na humanidade inteira, só é possível a partir do desenvolvimento da teoria do valor de um cara chamado Karl Marx.
para compreender como nós nos fazemos humanos na produção da nossa existência. Então não se trata simplesmente de ser empático, como agora está bonito, tem que ter empatia. E eu acho interessante que isso chega até Kant só. Você para fazer o bem como se estivesse no lugar do outro. Parece que é até um egoísmo. Se eu não estiver no lugar do outro, não sou eu, então eu não faço bem. Não é eu no lugar do outro, é eu e o outro no lugar do mundo inteiro. É essa grandiosidade que nós precisamos ter. Pois bem, ao produzir a sua existência, como é que fica a educação? A educação fica no seguinte: ao produzir socialmente, quer dizer, o ser humano é social, necessariamente social. Não existe o ser humano singular, ele é plural. Ele produz o quê? Conhecimento, sim, mas produz conhecimentos, informações, valores, ciência, filosofia, arte, crenças. Tudo isso que nós chamamos de cultura. Olha só, agora nós temos um conceito que contrapõe ao conceito de natureza. Natureza é tudo aquilo que existe independentemente da vontade e da ação do homem. Cultura é precisamente tudo aquilo que existe produzido pelo ser humano, pela sua vontade e pela sua ação. Conhecimentos, valores, tudo. E veja que interessante. O ser humano não precisa, a cada nova geração, inventar tudo isso de novo. A sua herança não é natural, é cultural. É pela apropriação da cultura. O ser humano que nasce hoje, nasce igualzinho o ser humano que nascia há 10 mil anos atrás. Desdentado, careca e analfabeto. Não tem um átomo de cultura no genoma que foi mapeado. É preciso que ela seja apropriada para todos os seres que nascem. Essa apropriação da cultura nós chamamos educação. Apresento para vocês o que é educação. Parece simples, mas vamos ver as consequências de ter isso como educação. Ter isso como educação significa a produção do humano histórico. Você, quando nasce igualzinho qualquer animal. Você nasce tão humano, histórico, quanto uma anta. Nada. Você se faz humano histórico à medida em que se apropria da cultura produzida historicamente. Você se faz humano à medida em que você se educa. E para você se educar, você precisa ter um educador que lhe dê condições disso. Veja a grandeza do educativo. Se educação é isso, como se dá a educação? O método da passagem de conhecimento supõe uma educação autoritária. Menino, cala a boca e aprende e lê e estuda aí. Toda a educação autoritária, toda a educação tradicional pode ser autoritária, de um modo ou de outro, disfarçando ou não. Mesmo o ativismo daquela escola nova desgrenhada, não da escola nova autêntica, que foi uma revolução na educação, mas do mero ativismo, de achar que aprender é inventar de novo a pólvora, e ficar brincando e não fazer isso.
Agora, pensar em educação como apropriação da cultura para a produção do humano histórico é alguma coisa completamente revolucionária, completamente nova. Vamos pensar, não para dar receita, não para dar maneirinhas, cartilhinhas de como ensinar, mas para falar em princípios. Quais os princípios devem reger a ação pedagógica? Porque a tradicional nós sabemos, a educação bancária, criticada por Paulo Freire, como se a pessoa fosse um depósito, em que um banco que eu depositasse conhecimentos lá. E agora, com um conceito novo de educação? Vamos pensar o processo educativo como um processo de trabalho. Ou alguém duvida que o processo pedagógico é outro processo de trabalho? O processo de trabalho é uma atividade adequada a um fim. Existe uma atividade, existe um fim que se pretende realizar. Em todo o processo de trabalho, existe uma coisa, vocês vão aprender aqui, que se chama objeto de trabalho. Objeto de trabalho não é simples objeto. Objeto é uma coisa. Objeto é tudo aquilo que se contrapõe ao sujeito. O sujeito é quem faz, o objeto é quem recebe essa ação do sujeito. Tá? Você pode ser o sujeito e o objeto ao mesmo tempo. O objeto de trabalho, em qualquer trabalho humano, é tudo aquilo que se transforma no processo e dá origem ao produto. Vou dar um exemplo banal. Eu pego tábuas, corto, serro, lixo, prego e transformo essa tábua em tampo de mesa. A tábua é um objeto de trabalho. Tá bom? Fácil. No trabalho material é simples. Na educação, se é um trabalho, tem que ter um objeto de trabalho. Qual é o objeto de trabalho da educação escolar, vamos pensar? O que é que se transforma? É o próprio educando. Ele não se transforma fisicamente, porque nós não estamos preocupados na transformação natural. Nós estamos preocupados na transformação cultural. Ele se transforma em sua personalidade viva. Ele se transforma à medida que ele é um ser que não tem conhecimento, que não tem valores, que não tem habilidades, e ele vai adquirindo esses valores, essas habilidades, esses conhecimentos, e transformando sua própria condição humana. E sendo uma pessoa democrática, uma pessoa companheira dos outros, uma pessoa que sabe fazer raiz quadrada, uma pessoa que sabe saber qual a fórmula da clorofila, e assim por diante. O ser humano, ao aprender, ao se apropriar da cultura, ele se transforma no humano histórico. É essa a transformação que se dá na educação. Então, ele sim é um objeto de trabalho. Mas presta atenção. Ele é um objeto de trabalho como a tábua? O meu objetivo a produzir uma tábua, uma mesa, é produzir um objeto. Então, o fim, o meio para alcançar esse fim, tem que ser um objeto. Eu não posso pegar uma tábua que de repente se vira para cá, me serra desse jeito. Eu não preciso pedir autorização para a tábua para cortar ela. Porque ela não é sujeito, ela é tábua, ela é objeto puro. O que eu tenho em mente produzir
Veja, nós estamos pensando rigorosamente, cientificamente, utilizando os conceitos para demonstrar a nossa tese. No processo de produção pedagógico, nós temos como fim a produção do humano histórico. E o que é que o caracteriza como humano histórico? O fato de ser sujeito. O que é ser sujeito? É ser um senhor de vontade. Portanto, o educando tem que ser sujeito. Ele não aprende se não for sujeito. Tem que ser um ser de vontade. Então, o educando não aprende se não for um ser de vontade. O educando não aprende se não quiser. Vocês já viram coisa mais óbvia que isso? Ninguém aprende se não quiser. Entretanto, quando nós vemos a nossa escola e falamos da necessidade de mudar a escola, a primeira justificativa que não consigo ensinar porque as crianças não querem aprender. A escola foi uma maravilha, métodos avançados, o professor esforçado, mas a criança não aprendeu porque não quis. É mais ou menos dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. É dolorido, gente. Mas é verdade. Se não houve aprendizado, não houve ensino. Ninguém está dizendo que você é culpado, ninguém está dizendo que você é um vagabundo, que você não faz a coisa direita. Mas essa é a verdade, não sou eu que estou falando, é a lógica. A ciência. Vai ler Vygotsky, vai ler Piaget, vai ler os grandes teóricos da educação, Pistrak, Makarenko, Paulo Freire, Dewey. Hoje a neurociência verdadeira, não os charlatães que existem aí fingindo de neurociência. Eles demonstram. Para aprender, tem que ter vontade. Tem uma coisinha aqui chamada cérebro, que, como diz lá o Nicoleles, é uma coisinha chamada... Ele está pouco ligando para você, mano. Se ele quer, ele vai, senão ele não vai. Então, gente, se é assim, e o meu assunto é educação, porque eu estou tratando da administração da educação, eu estou pensando nas formas de administrar a escola para que ela funcione, eu tenho que ter claro que a primeira função educativa é levá-lo a querer aprender. Eu não sei fazer isso? Vamos aprender. Psicologia da educação, antropologia da educação, a didática, a pedagogia do modo geral. Todas as ciências existem para que você aprenda. Você não. A educação. A educação na escola não é só o professor, é toda a situação. Se você é professor e entra numa sala de aula com 40 alunos, aí já está tudo errado. Porque isso já foi contaminado por uma concepção de educação atrasada, de 300, 400 anos atrás. Está tudo errado. Ela não foi bafejada pelo conhecimento científico do que seja educação. Apropriação de cultura. Sujeito. Educando. Não adianta dizer. Então veja, aí você vai pegar algumas coisas óbvias. Eu andei fazendo uns videozinhos curtinhos, e nos vídeos curtos a gente fala um pedaço, e o pessoal fica louco da vida, porque viaja. E uma das coisas que eu falei, olha, ninguém odeia o seu professor. Porque se você odeia o professor, ele não foi seu professor.
E se o teu aluno não te ama, você também não foi professor dele. E as pessoas acham que pode ter aluno com raiva dele e ele vai aprender. O maior elogio que você pode receber, elogio de competência, não é de pedagogia do afeto ou qualquer coisa parecida, não. Elogio de competência. Meu filho te ama, professora. Ele gosta da professora. Ontem mesmo eu dei a minha neta pediu um livro desse para dar para um professor que ela gosta, e eu fiz a seguinte anotação: parabéns e obrigado por ser amado por sua aluna, minha neta. Percebe? Não tem outra saída. O aluno não é um problema, ele é a solução. Por que ele é a solução? Porque é o seguinte, o teu objetivo, para você ficar feliz, é que o seu trabalho funcione. O teu trabalho funciona se o educando aprender. Agora você está convencido, espero que esteja, porque nós fizemos todo um raciocínio lógico para chegar lá. Se não, leia lá meus livros. Leia Educação como Exercício do Poder, principalmente. Ou então esse aqui, Crítica da Estrutura da Escola. Ele só aprende se quiser. Então, o que você precisa fazer? Levá-lo a querer aprender. Como fazer isso? Para fazer isso, nós precisamos falar de um outro assunto. Tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Para ver a razão da gestão democrática. A palavra democrática. Mas uma coisa você precisa saber. A criança, como objeto de trabalho, olha que coisa óbvia, gente. Óbvio, chocante. A tábua é objeto de trabalho do marceneiro. O marceneiro tem que conhecer muito de tábua, do material que ele está usando, do objeto de trabalho dele. O aluno é o seu objeto de trabalho, então você precisa conhecer esse aluno, você precisa conhecer o humano, você precisa conhecer como que o humano se faz, como desenvolve a sua inteligência, quais são as fases de desenvolvimento da criança, da infância. É por isso que existe o curso de pedagogia e a psicologia da educação. Para saber que uma criança de menos de 1 ano, por exemplo, se a bola cai debaixo do sofá, não existe mais bola. Não adianta você explicar para ela como você explica para um adulto. Uma criança de 1 ano pensa diferente de uma criança de 3, de 4. Você não vai ensinar álgebra para uma criança de 6, 7 anos. Ela está ainda nas operações concretas, ela não está na fase de operações abstratas. Então não dá para ensinar álgebra, que tem que fazer abstrações. Que, aliás, falta muito para os professores fazerem abstrações. Então você precisa sim conhecer esse objeto de trabalho. Não dá para ser professor sendo um empresário qualquer. Aquilo que eu chamo de amadorismo pedagógico. Para eu não esquecer, por favor, quem tiver interesse, vá às redes, procurem na rede Vitor Henrique Paro, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu semanalmente, eu tenho 2 vezes por semana, eu tenho postado vídeos curtos. Tenho postado recortes. Um dia eu fiz uma palestra, vou botar um recorte para vocês amanhã, sexta-feira. Mais um recorte. Curtos, falando sobre essas coisas. Sintético. Curto.
Pois bem, é preciso aprender, saber quem é, entender de pedagogia. Não basta ir pelo senso comum. É muito estranho que você ouve professores reclamando na escola. Olha só, pode dizer se eu estou razão não. O discurso dos professores são idênticos ao discurso dos pais. Um culpando o outro. No mesma rasteira de falta de conhecimento científico. Senso comum. Eu recentemente publiquei um videozinho pequenininho, né? Que todos os pais culpam os alunos pais culpam os professores culpam os pais, professores culpam os alunos, o diretor culpa o professor, todo mundo brigando entre si e o Estado tranquilo. Porque ninguém vai no cerne da coisa. Pois bem, vamos estudar